coisa que eu decido fazer que eu vou te contar, viu? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Se você caiu de paraquedas por aqui, as minhas redes sociais, Instagram e o Twitter, onde eu tô mais presente. Você pode participar do financiamento coletivo deste canal no padrim.com.br/Jana Viscardi. Eu agradeço a quem já contribui, isso é bem importante para a continuidade do canal e são só R$10 por mês. Mas se você não pode contribuir assim, você pode deixar o seu like ou o dislike se não gostou e deixar os seus comentários aqui pra gente continuar esse papo também aqui embaixo quando este vídeo acabar. E Jana, o que é o tema de hoje? O tema de hoje é uma coisa interessante, curiosa. Essa semana muitas pessoas se indignaram com um tweet que foi feito pelo Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro. E aí, olhando esse tweet, eu falei, será que eu posso dar um passinho atrás e dar uma olhada em outros tweets do Carlos Bolsonaro? E porque este é um trabalho hercúleo, porque Carlos Bolsonaro é um mega twitteiro, eu fiz uma escolha para este vídeo de um recorte, o que significa que eu tô olhando os tweets do Bolsonaro, do Carlos, do dia 1º ao dia 9 de setembro, para entender um pouco a chegada dele nesse tweet que ele fez ontem e que trouxe a indignação das pessoas e que eu vou ler também no final desse vídeo. Olhando esses tweets, eu fui lá e fiz uma leitura detalhada para entender o que eram os temas centrais, e aí aqui eu acho que a gente já tem uma primeira observação. Ele faz 69 tweets. Desses 69, 42 são propagandas pro pai dele. E o que eu tô chamando de propaganda aqui, para que você entenda, é ele falando sobre as ações do pai no governo federal. E aí um elemento que vem combinado em vários desses tweets que são divulgando as ações do pai são ataques. Isso é bem corrente, posso deixar aqui na tela algum desses tweets para vocês terem uma ideia do que é que eu tô falando. Vou deixar aqui. Então, você tem 31 tweets que são um combinado de ataque ou propaganda e ataque. Desses 31, esses outros que vêm sem propaganda são 18. 18 tweets entre o dia 1º e o dia 9 são só ataque, pura e simplesmente ataque ou a mídia tradicional ou algum partido político, alguém que critique, diga alguma coisa diferente daquilo que eles estão dizendo sobre Jair Bolsonaro, vira alvo de ataque. E aí tem outros 5 tweets falando sobre a facada, o episódio da facada. Esses são os 3 grandes assuntos, digamos assim, desses 69 tweets do Carlos Bolsonaro. E aí me interessou porque eu comecei a ver e falei, nossa, mas se ele é vereador, cadê ele falando do Rio de Janeiro? Gente, ele não é vereador do Rio de Janeiro? Então eu não devia estar falando da cidade do Rio de Janeiro, mas não está, porque desses 69 tweets, nenhum menciona a cidade do Rio de Janeiro, nenhum menciona o estado do Rio de Janeiro, nada, nenhuma relação com o Rio de Janeiro. Ele está falando de outras coisas, pelo menos a palavra Rio de Janeiro não aparece em nenhum lugar, assim como o RJ também não aparece em nenhum lugar. E aí tem um elemento aqui que nos interessa, é que vários desses tweets, eles têm então esse tom meio alarmista e conspiratório. Dentro dessa postura alarmista, nesses tweets em que ele fala da facada, em 3 deles ele vai citar o Adélio Bispo, que foi a pessoa quem deu a facada no Bolsonaro. Só que ele não fala o nome do Adélio Bispo. O que ele fala? Ele chama o Adélio Bispo de ex-integrante do PSOL. E por que ele faz isso? Você vai me dizer, porque o Adélio foi integrante do PSOL. De fato, ele foi, mas ele saiu do PSOL, foi desligado, sei lá, do PSOL em 2014, 4 anos antes dele dar a facada no Bolsonaro. Quando ele faz isso, é como se ele estivesse relacionando essa figura ao PSOL e relacionando o PSOL à facada. E isso é a construção de uma narrativa, porque essa escolha ela não é inocente e solta. Ele poderia usar um outro referente, outras palavras para identificar o Adélio Bispo, inclusive dizendo o nome dele, mas ele não faz isso. 5 tweets sobre a facada, em 3 deles ele vai falar do Adélio e nesses 3 ele vai dizer ex-integrante do PSOL. E isso é um elemento importante porque tem essa carga de conspiração, quem matou a Jair Bolsonaro, e as pessoas que sabem quem matou o Jair Bolsonaro foi o Adélio Bispo, mas aí é como se fosse essa conspiração, e aí, olha, ele era do PSOL, queriam matar o Bolsonaro. Ele não vai dizer isso, mas ele é a escolha das palavras que gera esse
essa agitação, digamos assim, de alguma forma, porque coloca em jogo a idoneidade do partido frente a essa situação, a facada. E aí, dentro dessa lógica de conspiração, em que ele vai fazer vários ataques e tal, para ele chegar nesse que ele fez agora, tem outros vários, tantos outros, todos os dias, são inúmeros que ele faz, que tem tons bem alarmistas e conspiratórios e que deslegitimam instituições. Então, um deles é falar vários deles são para falar da mídia, eu vou trazer só um exemplo. Repare que soltam a mentira antes e só depois procuram os envolvidos para então noticiar fatos. Logicamente, dando bem menos repercussão que a fake news. É engraçado porque é isso que se fala sobre fake news e eles foram os grandes agentes de fake news nas eleições do ano passado e é exatamente assim que funciona. A fake news fica muito mais em evidência do que a verdade, mas é justamente isso que eles faziam, né? E aí ele vai dizer, esse é o modus operandi do grande agente de esquerda que se tornou boa parte da mídia tradicional brasileira. A gente sabe que boa parte do discurso é para endemonizar a esquerda e aí toda a esquerda, falar que o Adélio Bispo era ex-integrante do PSOL é um caminho para fazer isso, mas não é o único. Então aí eles vão falar da mídia e vão dizer que a mídia é a esquerda e que tá contra o Bolsonaro. E aí tem um outro discurso que também se agrega a esse, que é de dizer que as pessoas estão torcendo contra, não deixam ele trabalhar. Então, todas as justificativas para o que é a atuação de Bolsonaro ou a crítica vem de torcer contra, de que é todo mundo da esquerda, que tá todo mundo contra o Bolsonaro. E essa é uma lógica muito produtiva, porque ela vale para argumentar contra qualquer coisa. Ela é vazia, mas argumenta contra qualquer coisa. Isso é bem comum nas redes sociais em especial. Eu tive que aumentar a luz aqui porque tá escurecendo, né? Mas tudo bem. Aí tem um outro tweet que também segue um pouco essa lógica, que agora ele vai atacar uma outra instituição, que são as instituições de ensino, a educação do país. O método adotado nas instituições de ensino nos colocou nas piores posições no ranking mundial de educação. Ele não diz o que é o método, é sempre bem genérico, mas é alarmista. Então, que método é esse? Olha só que horror, nos colocou nas piores posições no ranking de educação. E é claro que a gente quer estar em boas posições do ranking. Você não vai ser contra isso. Então, quando ele diz que esse método nos colocou nesse lugar, ele está atribuindo a uma característica da educação o problema de toda a educação do país. E isso é uma simplificação, mas que promove uma discussão, gera uma agenda em torno disso, né? E aí ele continua, os milionários desvios cometidos também nesta área estão sendo revelados e principalmente a mudança da linha de ensino do MEC trarão melhores dias ao Brasil. E aí ele vai falar de novo dessa coisa de desvio de verba, é uma coisa que ele usa bastante, e ele sempre vai atribuir ao PT e ele vai dizer que foi isso que destruiu o Brasil, é a única coisa que faz com que o orçamento do país esteja na merda é porque o PT roubou. É uma análise, de novo, simplista, mas que cola muito rápido e que a argumentação gira em torno disso. E é muito difícil, quando eu digo isso, eu tenho que me justificar, dizer que, olha, veja, eu não sou a favor de roubalheira, mas não significa que foi só a roubalheira que nos levou a esse lugar, ou que primordialmente foi a roubalheira, mas é muito difícil discutir números, é muito difícil falar de orçamento, então essas coisas colam, é muito difícil falar da complexidade dos problemas da educação, então isso vai colando e segue bem alarmista, e o que é que salva? Tudo o que eles estão fazendo, é só o que eles estão fazendo que salva. E isso é uma lógica de um discurso bem forte de extrema direita e do nós contra eles. Só o que a gente faz funciona, todo o resto é ruim e todo o resto quer nos destruir. E aí ele vai dizer que então os jornais, tem um outro tweet que ele vai dizer que alguns jornais seguem procurando formas de sabotar o presidente, então de novo nós contra eles, o presidente sendo sabotado, não permita, não deixe, vai chamar de mentiras idiotas nesse tweet, então de novo essa lógica bem alarmista, e aí você vai desconfiando, você mantém a desconfiança de tudo e todos, você só vai confiar no Carlos Bolsonaro te contando o que é a verdade, né? Eles têm bem essa lógica. E aí aqui tem um elemento muito importante, interessante e perigoso, que ele diz assim: sim, somos contra o aumento do fundão eleitoral, como sempre expusemos. Entretanto, temos que respeitar a lei. E não adianta querer culpar o presidente, pois sabemos como funciona o sistema. A tentativa é clara: desgastar Bolsonaro para abrir alas para Dórias e Amoedos da vida. Ele está falando desses outros possíveis candidatos à presidência de 2022. Observe que ele já está preocupado com 2022, essa galera já está toda
enlouquecida com a ideia das eleições de 2022 e é dentro dessa lógica que ele opera aqui. E aí você coloca aqui, não é muito sutil, mas é de alguma maneira sutil, porque ele não tá dizendo que ele quer acabar com a lei, mas ele diz, olha, se não deu certo, se tá travancado esse processo e se nós não avançamos, a culpa não é nossa, é da lei. E aí ele junta isso ao sistema. E é interessante ele fazer isso, é horrível ele fazer isso, porque eles são o sistema. O Bolsonaro tá no governo. Ele é governo há trocentos milhões de anos, ele podia ser oposição ao governo, mas ele está lá, ou como deputado, o filho como vereador há trocentos milhões de anos, o que significa que eles são o próprio sistema, mas aqui eles jogam com essa lógica e ele vai dizer que sabemos como funciona o sistema. E por que isso é perigoso? Porque ele vai flertar, ele não está dizendo isso, mas ele não está dizendo isso diretamente, mas é a interpretação, essa é a interpretação. De que a culpa não é do presidente, a culpa é da lei que ele tem que seguir. Então, o que está subentendido por trás disso? Se ele pudesse fazer as coisas do jeito dele, seria mais rápido. E aí as pessoas que têm frustração com as instituições, que estão cansadas, que querem que as coisas aconteçam, veem nisso como, é isso, olha, a culpa não é do Bolsonaro. Então você já tem uma justificativa para as coisas que não dão certo. Você tem uma forma de ir deslegitimando essas instituições e as leis, inclusive, para dizer, olha, é por isso que o país não vai para frente. E nisso você vai minando as instituições para trazer ainda mais e com mais força o projeto de poder que já começou há muito tempo, inclusive com o golpe da Dilma. E sim, eu vou chamar de golpe, tá? E aí, então a gente chega nos tweets recentes do Carlos Bolsonaro, agora de dia 9, em que ele vai falar sobre a questão das vias democráticas. O governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo. A gente não sabe o que são esses absurdos, então ele mantém essa coisa meio genérica que a gente não sabe o que é e tenta nos recolocar nos eixos. O que é que significa isso também não se sabe, né? O enredo contado por grupelhos, ele dá muita indireta nesses tweets, a gente não sabe o que são os grupelhos e qual é o enredo. E os motivos cada vez mais claros, ele coloca esse S como cifra, dando a entender essa coisa de dinheiro, lamentavelmente são rapidamente absorvidos por inocentes. Os avanços ignorados e os malfeitores esquecidos. Ele tá de novo colocando esse nós contra eles e esse lugar do Bolsonaro como fazendo essa limpa, desfazendo esses absurdos, sem dizer o que são essas coisas, é pura indireta, então você interpreta como quiser e de novo isso é um lugar muito fácil, né? E aí o segundo tweet, que foi o que causou muito alvoroço e que é muito significativo e perigoso, ele vai dizer, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, quer dizer, a transformação, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Tem muitos elementos que são importantes aqui e perigosos. Ele já fez um tweet hoje que eu vi falando que é um absurdo, que ele não é a favor da ditadura, que são os canalhas da mídia que estão dizendo isso. Mas vamos olhar então esse tweet, ele está dizendo assim: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer. Então o Brasil quer uma transformação, sabe-se lá o que é essa, ele está dizendo que é uma transformação. E ele vai dizer que não acontece na velocidade que eles almejam. Ele sempre coloca almejamos no nós, ele se inclui nisso, como ele governo mesmo, né? Então, através das vias democráticas, essas mudanças não vão acontecer. Ele está constatando isso. E se isso acontecer, ou seja, e se a transformação acontecer através das vias democráticas? Você não disse com todas as letras eu quero uma ditadura, mas você está dizendo que a via democrática é um problema, porque através dela você nem sabe se as transformações que o Brasil quer, e a gente não sabe quais são essas transformações, vão acontecer. E aí ele vai complementar isso, justificando, explicando com só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo, como se fosse a mesma coisa acontecendo. E os que sempre nos dominaram, e aqui tem um elemento muito foda, nos dominaram a quem? Ele agora é governo ou ele agora é povo? Porque esse nós dele muitas vezes é um nós governo, e agora é como se fosse um nós povo, mas ele não é o povo, ele fazia parte do governo municipal, há muitos anos. Então essa linguagem, ela é confusa. Ele se coloca nesse lugar e vai alternando esse lugar. E aí ele vai dizendo, continuam nos nominando de jeitos diferentes. De novo, aqui tem uma justificativa para o que não é feito. O pai dele é o presidente do Brasil. Não faz o menor sentido, porque ele é governo, ele é o presidente. Não existe outra interpretação possível, ele só está afirmando que pela via democrática a transformação não vai acontecer, e é claro que se você quer transformar e o Brasil quer transformar, se a via democrática não está funcionando, o que você faz? Você quebra a via democrática. Então, a
atenção muito especial ao que é dito, é preciso estar alerta. Eu não sei mais o que dizer pra você, porque só estar alerta não é o suficiente, mas eu não sei. O bicho tá pegando, minha gente, tá pegando demais. E eu fiz esse vídeo no escurecer do dia porque a gente precisa espalhar essas ideias. Olha só como tá aqui, tá dizendo. É uma constante deslegitimação do processo democrático, dessas outras figuras. A mídia é podre, a oposição é podre, tudo é podre. Não existe diálogo possível, é a demonização de todas essas outras figuras. E agora esse discurso de a transformação que a gente quer não virá pelas vias democráticas, né? E o que é que isso significa, portanto? Então, o pai é o único salvador. Gente, isso é um terreno fértil, ele continua nessa lógica alarmista e conspiratória, que é um terreno fértil pro horror que já é e que pode ainda piorar. Like, comentário, dislike, espalhe esse vídeo por aí. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.